ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste do homem, e principalmente no centro do ser humano, ou seja, no âmago da vida do ser humano, não existe a menor possibilidade de o homem se encontrar consigo mesmo, porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Dessa forma, se o homem quiser se encontrar consigo mesmo, ele vai se decepcionar. Ele não vai encontrar nada de bom. Então, não cabe ao ser humano se encontrar consigo mesmo em tempo algum. É errado isso aí. É preciso que o ser humano entenda isso. Porque se o ser humano quiser, no egocentrismo, querer encontrar alguma coisa boa em si mesmo para poder exteriorizar, ele não vai conseguir. É preciso que nele exista alguém superior. Esse alguém é o próprio Deus. Porque quando o homem é tomado por toda a plenitude de Deus, aí sim é que faz sentido. Aí sim o ser humano está deixando a sua vida girar em torno da centralidade de Deus. Ou de Cristo Jesus também. Então, dessa forma, ele tem em si o Espírito da verdade que o vai guiar a toda a verdade. Aí a vida do homem passa a ter sentido. Ele passa a ter perspectiva de vida futuro, vive a esperança. Ele pode lançar sobre Deus toda a sua ansiedade para que o próprio Deus cuide dele perfeitamente. Então, quando o homem tenta, por suas próprias forças, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria soberba, ele tenta dar uma de Deus de si mesmo, ele vai falhar, ele vai se decepcionar, porque ele não vai conseguir. Quando o homem tenta fazer isso por si mesmo, ele está correndo atrás do vento. Tudo é vaidade. E quando a vida do homem consiste nisso, ele perde o propósito da sua vida. Ele não encontra. Ele fica procurando alguma coisa para tentar se sentir vivo, mas não consegue. É aí que está o grande erro da humanidade hoje. Achar que pode ver por si mesmo e para si mesmo. Num egoísmo, numa empáfia, numa teimosia, numa rebeldia, que chega ao ponto de muitos renegarem o seu Criador, não querendo que Deus faça parte de sua vida em tempo algum. Assim o homem se torna o seu próprio Deus. Só que isso é errado. Nabucodonosor falou claramente sobre isso. Porque ele mesmo disse que Deus pode humilhar aos que andam na soberba, no orgulho, na prepotência, na arrogância. Então, é preciso que agora a humanidade entenda que esse problema gravíssimo não pode continuar em nenhum ser humano. Porque se para muitos seres humanos esse caminho aparentemente é perfeito, no final esse caminho vai dar em caminhos de morte. Ou seja, não vai produzir vida alguma. Não vai levar o ser humano a nenhum caminho de vida. E é aí que está o grande erro da humanidade, que muitas pessoas não perceberam isso ainda, não abriram os olhos, não caíram em si, não caíram na real, não despertaram. Então, isso não pode continuar. Não pode continuar mesmo. Então, eu quero encorajar, incentivar e estimular a todo ser humano que está vivo hoje a que comece a buscar a Deus. Comece a invocar a Deus. Porque quando você chamar a Deus para perto de si, Ele vai te responder. E vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas você vai
saber disso quando você fizer isso. Então, essa é a realidade que o ser humano tem que viver. Tem que se apegar a Deus, seu Criador. Tem que se lembrar do Criador enquanto você ainda é jovem. Dá tempo de você fazer isso. Então eu espero que essa mensagem possa ajudar a você a fazer isso. Porque só dessa forma você vai conseguir. De qualquer outra forma você vai errar. Você vai se decepcionar consigo mesmo. Você vai falhar. E não é algo bom para o ser humano falhar dessa forma. Porque quando a pessoa falha dessa forma, aí vem a desilusão, aí vem a angústia, aí vem as interrogações da vida. Porque ele não encontrou nenhuma resposta, nem em si mesmo, nem em mais ninguém. Aí vem aquele desejo de suicídio, digamos assim. Então, quando o vazio toma conta e as pessoas percebem que não existe esperança em si mesmo e nem em ninguém, ou seja, em nenhum outro ser humano, a pessoa fica sem saber o que fazer, fica perdida, fica vazia, porque não foi preenchida por toda a plenitude de Deus. É isso que falta ao ser humano. Deus e o homem é uma perfeita união. As pessoas têm que entender isso. Têm que entender isso hoje. Têm que entender isso com interesse de coração, com firmeza mesmo. Então, é preciso que agora as pessoas entendam isso, porque quando alguém fizer isso, aí sim ela vai sentir o que é vida de verdade em Deus. Estar seguro em Deus. Então, é preciso que agora a humanidade perceba isso enquanto ainda tem tempo. Porque a maior alegria que o ser humano pode sentir é estando em Deus. E Deus nele, fazendo morada. Deus tem que ser o seu refúgio e fortaleza. A sua vida tem que estar firmada nessa rocha. Porque Deus para o ser humano tem que ser como uma âncora para a sua alma, para o seu corpo, alma e espírito, para o seu modo de pensar e falar e de agir. Assim o ser humano estará completo. Ele não vai precisar de coisa alguma mais, porque o próprio Deus vai suprir a necessidade dele para sempre. O Espírito de Deus na vida dessa pessoa será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso é maravilhoso demais, é sobremodo excelente. O ser humano tem que experimentar isso. E eu espero que isso aconteça. Porque só dessa forma o ser humano vai ter felicidade, prosperidade na sua alma. Isso não tem preço. Então, é preciso entender isso hoje. E eu espero que a humanidade entenda mesmo, para que assim ela possa viver com Deus, ser amigo de Deus, ser participante de Deus, ser uma pessoa que tem intimidade com Deus. Isso é bom demais para qualquer pessoa. Então eu espero que isso aconteça com as pessoas hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.